Olá, estudantes! Sou Andresa Magalhães, professora de História. Hoje nós vamos apresentar um tema: portugueses na América. Os europeus e os indígenas da América tiveram seus primeiros contatos no século XV, no momento da expansão marítima europeia. Quando os europeus chegaram ao Brasil, já existiam habitantes nesse território? Era o questionamento. Mas é lógico que existiam. Eram diferentes povos indígenas, considerados os povoadores da região. A colonização portuguesa teve como principais características a submissão e o extermínio de milhões de indígenas. Aliás, foram os europeus que chamaram de índios os povos nativos da região. Englobar toda a diversidade cultural indígena neste nome generalizante criou um certo entendimento que os povos indígenas eram todos semelhantes, mas na verdade não é essa. O processo de colonização portuguesa no Brasil teve um caráter semelhante a outras colonizações europeias, como a colonização espanhola, que já vimos numa aula anterior, que conquistou e exterminou seus povos indígenas. Já em 1500, os primeiros portugueses que desembarcaram no continente americano tomaram posse das terras e logo em seguida tiveram os primeiros contatos com os indígenas, chamados pelos portugueses de selvagens. Alguns pesquisadores, historiadores, eles tiveram este primeiro contato com os portugueses e os indígenas de encontro, deram essa terminologia, encontro de culturas. Com esses representantes, um momento em que essas diferentes culturas trocavam influências. Mas não foi bem isso, não houve muito bem essa troca de influências. Vamos ver o que aconteceu. Concordamos com que os pesquisadores que compreende que o início desse processo de colonização portuguesa foi um desencontro, sim, de culturas. A cultura indígena vinha de uma característica e os portugueses vinham de outra. Então, foi um desencontro de culturas. Vamos saber um pouco mais desse desencontro. Que mais correspondeu ao início do extermínio deste processo. Então, foi uma submissão dos indígenas e também do genocídio. Então, esse extermínio recebeu o nome de genocídio. Que houve também o outro processo de imposição de cultura, que recebeu o nome de etnocídio, ou seja, portugueses impuseram as suas culturas sobre a cultura indígena. Vamos ver agora os 3 pontos principais dos povos indígenas no Brasil em 1500. O primeiro, contato entre os indígenas e portugueses, costumes e famílias, guerra e ritual antropofágico. Agora nós vamos saber detalhadamente um pouco mais sobre esse período, onde chegam os portugueses na dominação da terra, que já existiam os povos indígenas, então eles tiveram uma mistura. Então nós vamos ver como foi essa mistura de cultura, de diversidade. Os tupis eram a maioria dos povos indígenas que habitavam o Brasil na época da chegada dos portugueses. Viviam em aldeias. As moradias podiam estar organizadas em círculos, onde todos eles eram distribuídos em ocas, ou fileirados, estas mesmas ocas, ou até mesmo numa casa grande, aonde toda a tribo vivia. Então foi essa divisão, as 3 divisões que poderiam existir dentro de uma tribo. Porém, em algumas aldeias havia, como eu havia falado, essa casa grande onde vivia o chefe e o restante das tribos. Entre si existiam laços de solidariedade. Um ajudava o outro, um fazia pela tribo toda, todo mundo fazia entre si os benefícios para que essa tribo indígena caminhasse bem. Existiam guerras, essas guerras, sim, eram entre grupos diferentes. Muitas vezes os conflitos ocorriam para afirmação superior, então existia, sim, para afirmar
que um era mais poderoso que o outro, que um era o guerreiro melhor do que o outro. Além disso, os indígenas não tinham um Estado organizado. Eles não tinham, por exemplo, o poder centralizado de um rei, né? Não era bem assim. É alguém com poder de dar ordens aos demais. Não. Eles viviam reunidos em uma espécie de conselho, as decisões eram tomadas desta forma, onde os líderes chamados principais decidiam o conjunto destino da aldeia. Então era um conselho. Quem formava esse conselho? Esse conselho era toda a tribo, mas quem tinha a primeira voz eram os guerreiros, como podemos ver. Essa decisão, os membros mais corajosos eram os primeiros a serem ouvidos, como eu falei, como eu relatei. Então, esses costumes, essas formas de vida dos indígenas, elas foram se misturando com a chegada dos portugueses. Então, nós vamos ver estas misturas de costumes indígenas e com essa característica portuguesa que estava neste momento no Brasil em 1500. Os costumes indígenas, a sociedade indígena, prezam muito por duas coisas. Uma, o respeito e a ligação à natureza. Então, essa é a base, né, da estrutura indígena. O respeito e a sabedoria dos anciãos também é um fator muito importante na vivência social dos indígenas. E ainda comum nas tribos indígenas os pensamentos de uma vivência sustentável. Alimentava-se, vivia-se, tudo que a natureza dava. Tudo era retirado dessa natureza para manter a manutenção da vida indígena. As pessoas mais velhas eram consideradas as mais sábias, o que garante a elas a autoridade dentro da tribo. Então, todas as decisões, as pessoas mais velhas eram consultadas. Os povos falantes do tupi estabeleciam uma divisão do trabalho baseada no gênero e na idade. Os idosos e as crianças não trabalhavam, exceto espantando pássaros e outros animais das plantações. Então, eles ficavam vigiando essas plantações, mas não tinham um trabalho específico para elas. As meninas adolescentes ajudavam a cuidar das crianças mais novas. Os homens adultos fabricavam utensílios de caça, pesca e guerras. Também fabricavam as canoas que eles utilizavam, né, para pescar, para manter a tribo, a sua alimentação. E guerreavam. Então, eram os homens que faziam todo este trabalho. Caçavam, preparavam a terra para o cultivo. Já as mulheres eram responsáveis pelas atividades agrícolas, pela coleta, pela fabricação de utensílios domésticos, pela preparação do alimento, pelo cuidado das crianças. Os índios, antes da colonização, viviam de maneira autônoma, sem presença de elementos políticos, governantes e estados. A gestão era coletiva, era todo mundo trabalhando para um bem comum, entre os membros de uma mesma tribo. E em alianças e guerra entre tribos diferentes, que era questão territorial, que era questão de mostrar quem era o mais poderoso, qual a tribo que tinha guerreiros mais poderosos. Então, com isso vieram os costumes. Nesses costumes, nós vamos ver vários aspectos. Alimentação, religião, dança. Então, nós vamos começar a ver cada um deles. A alimentação indígena costumava ser baseada no consumo de frutas, legumes, verduras, caules, peixes, carnes e caças, como podemos ver aqui nessas figuras representadas. Aqui, no caso, a pesca, aqui o cultivo da mandioca, aqui a preparação dos alimentos para o consumo. Então, isso fez com que essa alimentação fosse muito rica em questões de busca por elas, como vocês viram anteriormente, as divisões do trabalho. Os povos de algumas localidades, como no norte e no nordeste brasileiro, os índios do nordeste também consumiam muito guaraná,
que nós conhecemos, é uma fruta conhecida nossa, né? E que hoje ela está tanto líquida como em pó na nossa alimentação diária. Então, essa trazia energia. O Guaraná, para que serviu o Guaraná para os índios? Para trazer energia para o trabalho, para as guerras. Então, ele vem com essa característica neste período. A mandioca, a principal fonte de carboidrato deles. Por isso, era amplamente cultivada. A tapioca, a farinha de mandioca eram maneiras de estocar. Eles faziam isso para não perder o produto. Como nós sabemos, se a gente pegar uma mandioca e deixar ela numa geladeira, hoje temos geladeira, ela dura um pouco mais, mas antigamente não tinha. Então ela ia estragar. Então, para não estragar, eles faziam o quê? A farinha de mandioca, a tapioca, para guardar. Hoje em dia, apesar de manterem muitos hábitos alimentares antigos, os indígenas que permaneceram e tiveram que se adaptar aos hábitos alimentares da sociedade brasileira contemporânea, tiveram também modificações. Por quê? A caça, a pesca, a coleta só era possível se tivesse florestas preservadas. E que hoje, infelizmente, nós temos um grande número de desmatamento. Já a sociedade, ela produzia alimentos a pequenas populações indígenas, devido ao desmatamento. Então, esses alimentos começaram a ser escassos, então eles tinham que modificar. Então, modificaram essa alimentação com o decorrer dos anos. A introdução da forçada dos indígenas ao modo de vida urbano e rural foi uma coisa ruim para a cultura deles. O desenvolvido pelos brasileiros pós-colonização. Por que aconteceu isso? Quando veio a colonização, eles vieram com características próprias, né, os colonizadores. Com isso, houve o desmatamento. Vamos ver a seguir por que houve esse desmatamento, aonde aconteceu, por que essa alimentação, essa busca por alimentos foi prejudicada. Então, com isso, houve modificações. E os indígenas, a vida deles dentro e fora das aldeias, no período de 1500 e até hoje, nos dias atuais, estão sofrendo com essa modificação. A dança é o segundo ponto que eu falei com vocês. Desculpa, gente, lembrando que eu vou explicar por que desse desmatamento, tá? Eu vou voltar neste ponto. Nós vamos falar primeiro destes costumes e depois a gente vai voltar nisso. Agora vamos ver a dança. A dança e a música tiveram ainda e têm um papel muito importante dentro da cultura indígena. Geralmente a dança é realizada em rituais e festividades religiosos, entoados em agradecimentos ou como formas de pedido às divindades. Vamos tentar dar um exemplo? A dança, ela é como se fosse uma oração. É um pedido de chuva, é um agradecimento, que hoje nós fazemos em formato de orações. Então, aí fica a dança para eles. Podendo ser realizada individualmente ou em grupo. Geralmente, a dança indígena possui uma execução de passos que requer a formação de duplas ao mesmo tempo em algum momento delas, do complexo da dança inteiro. Então, em algum momento, ou é individual ou é em dupla. Geralmente, as danças são realizadas por pessoas com o corpo todo pintado, pois a pintura corporal também é um elemento da simbologia religiosa indígena. Algumas danças de rituais xamânicos, liderados pelos xamãs, pessoas capazes de fazer uma ponte entre o mundano e o sagrado, como o pajé, entoados por índios, tribos amazônicas que utilizam também máscaras. Então, eles tinham os pajés, os xamãs, que faziam parte desse ritual da dança. Lembrando que para eles a dança também era uma forma de entoar os deuses que eles acreditavam.
Vamos falar agora destes rituais que vêm através da dança e da questão de guerras, ok? Então vamos lá. Baseada num conjunto de mitos sobre seres espirituais, eram variadas, entretanto, uma crença. Essa é a entidade espiritual que habitava o mundo material. Também se acreditava em potências espirituais encarnadas por animais, na existência de pessoas que poderiam estabelecer contato com o mundo espiritual, os pajés, sendo um homem ou mulher. Tupã era o ser sobrenatural supremo que controlava a natureza e, como comum às religiões, a identificação dos seus deuses com seus povos eram representados pela figura de um índio poderoso. Além desses deuses, existiam figuras místicas do Abassai, que para alguns povos tratava-se de um espírito maléfico que perturbava a vida dos índios. Já os pajés, que são as pessoas que podem entrar em contato com entidades espirituais, utilizavam a sabedoria aprendida com espíritos para aconselhar as pessoas e fazer rituais em cura. Os rituais chamados pajelança poderiam ser feitos em festividades como forma de agradecimento pedido para efetuar curas medicinais. Envolvia em alguns casos a música e a dança, como falamos anteriormente. Era comum o pajé utilizar-se da inalação de grandes quantidades de fumaça de tabaco e de substâncias alucinógenas, para que em transe pudesse fazer contato com os espíritos. Aqui vamos dar uma paradinha na nossa aula e vamos continuar numa próxima. Bom estudo! Para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular para essa imagem que está no canto da tela. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube SMED-GV.